O evento de compactação é um evento bem importante que vai ocorrer durante o período da terceira clivagem. Bem, a gente falou um pouquinho sobre esse evento de compactação, mas como eu falei para vocês, é importante que a gente dê ênfase a ele, porque ele é um evento, como eu já disse, de natureza muito importante, porque a gente sabe que durante as clivagens, como a gente está vendo nessa imagem aqui, a gente está vendo aqui ó, a primeira clivagem, a gente está originando duas células. Na segunda clivagem, a gente já tem a formação das 4 células. Tá? Só que essas células elas ainda não estão firmemente aderidas umas nas outras, tá certo? E no estágio de 8 células, que seria essa letra C aqui, as células ainda, esse arranjo de células, ele está frouxamente ligado. Então, começa a haver uma mudança, que essa mudança ela passa por uma secreção, uma liberação de proteínas de adesão celular. Essas proteínas de adesão celular, a principal delas seria a ecaderina, tá certo? Que elas são expressas pelos blastômeros. E o que essas proteínas fazem? Elas vão liberar gradualmente a aglomeração e vão facilitar a formação da blástula, que é o próximo estágio, que é a letra... Desculpe, a blástula não, desculpe. Formação da mórula, que é a letra D, que como a gente está vendo, a gente não vê mais as células como se fossem bem delimitadas, separadinhas. A gente já vê um aglomerado de células, tá certo? Uma bola aglomerada. E esse aglomerado, esse pacotinho de células, ele é estabilizado por diversas junções oclusivas e dentro dessa esfera, como a gente está vendo, há a troca de íons, tá certo? Há a troca de pequenas moléculas. Então, existem junções entre as células que facilitam essa junção, como essas conversas, tá bom? Então, a gente vai ver a produção dessa mórula, já essa mudança desses blastômeros para mórula aqui, devido à formação, tá certo? Devido a expressão dessas proteínas, como a ecaderina, que vão aumentar a ligação entre os blastômeros. Vão aumentar essa ligação e vão transformar, elas vão ficar densamente ligadas e vão ter diversas junções comunicantes, tá certo? Então, essa mórula consiste em um pequeno grupo de células, tá certo? Cercado por um grupo de células maiores. E a maioria dessas células, descendente das células exteriores, elas vão formar o trofoblasto, tá certo? E as células da área interna vão formar a massa interna celular, como eu vou mostrar nessa próxima imagem que a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver o trofoblasto, tá certo? Que é originário da parte exterior da mórula, essas células do trofoblasto, e as células da parte de dentro da mórula vão formar a massa interior da massa interior interna, tá bom? Que vocês vão ver em inglês chamada IMC ou IMC, tá bom? Essa massa interna, ela dará origem ao embrião, tá bom? E a gente vai ver aqui já na formação da blástula, a gente já vai ver um blastocele, tudo certinho. E a gente vai ver também que essa massa interna, ela dará origem a um embrião, como a gente tinha falado já anteriormente, e o trofoblasto vai dar origem a estruturas
que são estruturas embrionárias. Não vai dar origem a estruturas embrionárias, mas vai formar aqueles outros tecidos que a gente conversou no início da aula. O córeo, membranas extraembrionárias, algumas porções da placenta, tá certo? Então, o córeo, por exemplo, ele secreta hormônios que vão fazer com que o útero ajude a mãe a manter o feto, vai ajudar a regulação da resposta imune para que o feto, a mãe não entenda que o organismo da mãe não entenda que o feto é um corpo estranho e mate esse feto, tá? E é importante a gente lembrar que o resultado crucial dessas primeiras divisões é a geração de células que prendem o embrião no útero. Assim, a formação do trofoderma é o primeiro evento de diferenciação do embrião em mamíferos. Os blastômeros iniciais podem formar tanto células do trofoderma quanto as células precursoras do embrião, que é essa massa interna, tá? Então, aquela parte de duas células no início, na fase inicial, tá bom? Então, a gente fala que essas células iniciais, elas são células totipotentes. Essas células totipotentes são aquelas células que são capazes de fazer qualquer coisa, tá bom? Elas são capazes de se transformar em tudo. E as células pluripotentes são as células que são capazes de se transformar em várias coisas, não em tudo, mas em muitas coisas. Então, as células da massa celular interna, certo? Elas podem gerar qualquer tipo celular, mas elas não são capazes de formar o trofoblasto. Essas células pluripotentes têm a capacidade elas são as células tronco embrionárias, tá certo? Que a gente tanto ouve falar.